Nossa, ficou escura a tela. Dá licença. Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui hoje. Lael. Dá licença. Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Nós vamos hoje começar o estudo sobre família, terminar o estudo sobre família, na verdade. Hoje foram 4 estudos. Daqui a pouquinho nós iremos começar falando sobre a família no Novo Testamento, ok? Em breve. Deixa suas Bíblias abertas em Efésios 5, versículo. A cola, Sandra. 22. Ok? Daqui a pouquinho começarmos nosso estudo bíblico. Ok? Efésios 5, 22. Agora 7h23, daqui a pouquinho, irmãos, vamos começar nosso estudo. Os irmãos que estão aqui no Facebook, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Comenta aqui no chat para mim cumprimentá-los, ok? Os irmãos que estão no Facebook, em breve a gente vai começar. Em nome de Jesus. Muito bom. Glória a Deus, paz do Senhor. Os irmãos que estão aqui no Face, cumprimenta aqui, dá um oi para mim. Cumprimentá-los. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, 5, versículo 22. Daqui a pouquinho a gente começa nosso estudo bíblico da palavra do Senhor nosso Deus. Caso caia no Instagram, no Facebook, o Facebook às vezes está derrubando as lives, vai estar salvo, eu vou postar e pode ir para o Instagram também, viu, irmãos? Vai estar nos dois, para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. 7h25, repita, 7h25, daqui a pouquinho nós começaremos nosso estudo. 7h30 a gente começa. Glória a Deus. Amém. Família. Aprendendo com as famílias da Bíblia. Tema muito atual, na verdade. Não só atual, mas um tema eterno, né? Falar sobre família. Todos nós eternos. Espero que a família dos irmãos estejam bem. Espero que os irmãos estejam bem em nome de Jesus Cristo. Daqui a pouquinho nós vamos fazer nossa live. Pai do Senhor Helen, Pai do Senhor Mateus. Daqui a pouco. Glória a Jesus. Ai, fechou.
O Facebook sempre cai. Não sei se é internet. Aí, voltou. Pode ser, meus irmãos. Pai Senhor, Pai Senhor. Glória a Jesus. Efésios 5:22. Então suja a roupa, dando roupa suja. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. 7:29. Daqui a pouquinho, irmãos, nós vamos começar nosso estudo bíblico sobre família, marido, esposa e filhos pela Bíblia. Terminando uma série de 4 estudos, estudamos as famílias do Antigo Testamento, família de Adão, de Enoque, dos 2 Lameques. Estudamos a família de Noé, a família de Ló, a família de Abraão. Estudamos as famílias de Davi, a família ou as famílias de Davi. E hoje nós vamos estudar a família do Novo Testamento, que fecha todo o estudo em nome do Senhor Jesus. São 7:30, 7:30. Vamos começar em nome de Jesus, orando, para aprendermos mais da palavra do Senhor. Pode ser o Maiquinho, crente lindo. Vamos orar para nós começarmos o estudo em nome do Senhor. Pai eterno, santo e poderoso, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Rei da Glória, nós te damos honra, glória e louvor pela tua bondade e tua misericórdia. Meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, abre o nosso coração e nossa mente para guardar a tua palavra, para podermos aplicar, meu Pai amado Senhor, e vivermos segundo a tua maravilhosa lei. Pai, fica conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Vamos começar aqui, irmão. O Facebook caiu. Vou pegar aqui o Face de novo. Facebook é o negócio da internet, meu filho. Vamos lá. Começando aqui. Facebook caiu sozinho. Vamos lá, palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículo de 2. As mulheres. Deixa eu abrir aqui no Face. Pronto. Vamos lá. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em todo sujeitas a seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela, para santificá-la, purificá-la com palavra e lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la
a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar, cada um a sua esposa, como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou sua própria carne. Antes, a alimenta e a sustenta como o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua esposa como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Glória ao nome do Senhor Jesus. Pensa, tia, que bom que a senhora está aqui. Manda um abraço para o tio Dó. Que alegria. Espero que no sul de Minas esteja bem. Vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos estudar sobre as famílias da igreja, as famílias da Bíblia, ok? Nós vamos entrar hoje no padrão mais elevado de família, o ápice de toda a família. Existem padrões bíblicos, igual nós estudamos alguns princípios bíblicos nas terças-feiras passadas. Estudamos princípios relacionados à estrutura do lar, a enfrentar a adversidade juntos, a amar sua esposa, a amar o esposo, a cuidar dos filhos. Mas o ápice do relacionamento entre homem e mulher, o ápice da família bíblica é Cristo, que casou com uma noiva, a igreja. Cristo e a igreja é o padrão máximo de relacionamento. É assim que o apóstolo Paulo, escrevendo em diversos textos, deixa como orientação aos cristãos como deve ser o seu padrão familiar, ok? Dito isso, irmãos, nós vamos analisar algumas relações entre Cristo e a igreja, depois vamos analisar as obrigações dos homens, depois as obrigações das mulheres, ok? Acho que assim é a ordem mais bíblica e correta. Segunda coisa que nós temos que aprender aqui, irmãos. Todo conhecimento, ele é usado para o bem. Então a gente não deve usar o conhecimento para deflagrar, para pressionar a vida de outro. A gente deve dar conselho, orientar, devemos com certeza ensinar, devemos nos avaliar e não usar a palavra, porque existem pessoas que, com o passar do tempo, aprendem tantos textos bíblicos que ele aprende tudo sobre a Bíblia, menos obedecê-la. Ele aprende tudo sobre o livro santo, menos obedecer. Então ele tem uns textos na Bíblia sobre mentira, sobre adultério, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre tudo. Tem todos os textos. Só que tem um detalhe, não aplica nada. Então, o mandamento cristão não é para que nós usemos o conhecimento que adquirimos para forçar os outros, para jogar sobre os outros, mas sim para que vivamos sobre eles, ok? Normalmente, crise de casamento, e aí você vai tendo que enfrentar algumas na caminhada cristã, como obreiro, pastor, você vai enfrentando algumas na caminhada cristã, e normalmente é o seguinte: se fulano fizer, eu faço. Se fulano fizer, eu faço. Se meu marido me amar, eu sou submissa. E o cara diz: se ela for submissa, eu amo ela. E assim vai conflitando todo o relacionamento e nunca chega a um bem comum, ok? Terceira coisa que nós vamos tratar antes de aprofundarmos no estudo bíblico. Questão 3. Não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Família de comercial de margarina. Não existe. O que existe é uma família funcional. O que é isso? Em algum momento vai haver desentendimentos. Em algum momento vai entrar em desacordos. Mas esses desacordos devem ser superados e trabalhados para o bem comum. Porque tem pessoas que colocam um padrão além da realidade, além
do que poderia ter. Jó, o homem mais piedoso que a Bíblia fala, teve um desentendimento com a esposa dele. E algumas pessoas dizem assim, ele não xingou a esposa dele. Gente, se um dia chegar e vai falar assim, você está falando igual uma louca, é uma ofensa. Então, é fora da realidade, ok? Amém. Vamos lá. Primeira fase do estudo, o relacionamento de Cristo com a igreja. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Nosso casamento vai ocorrer no arrebatamento, antes da grande tribulação, como a Bíblia nos ensina, como a Bíblia nos adverte. Primeiro critério que o noivo fez por nós, ok? Vamos seguir o padrão para que a gente entenda qual que é o papel do homem e o papel da mulher. Primeira coisa, Jesus estava num lar confortável, o céu de glória. Jesus estava do lado da sua família confortável, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Jesus estava rodeado de anjos, arcanjos, serafins, toda a glória. Jesus não precisava pisar no barro, mas ele humilhou-se a si mesmo, como diz Filipenses, e desceu até a forma humana e ainda uma forma pobre, uma forma miserável, como diz Isaías capítulo 53. E ainda por cima, além de viver uma vida totalmente humilde, uma vida totalmente sofrida, ele morreu com uma morte, e morte de cruz, ok? Então, Jesus passou por todo esse processo, morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia e convidou a noiva, convidou as que estavam as almas perdidas, que eram nós, para se noivar com ele, para fechar um relacionamento com ele, ok? Então Jesus fez todo esse sacrifício para provar que ama a noiva. Muito bom. Subiu para o céu, deixou o penhor, deixou a noiva bem guardada financeiramente, que é o Espírito Santo, subiu para o céu e prometeu um dia voltar. Em contrapartida, a noiva reconhece o sacrifício do noivo. Em contrapartida, a noiva reconhece as demonstrações de amor. E Kelvin, a noiva reconhece as demonstrações de amor do noivo, tanto em palavras quanto em atitudes, e vive uma vida devotada a ele, vive uma vida separada para ele, não se misturando, não flertando com outros noivos, não abrindo mão dos princípios que o noivo propôs, não se deixando manchar, nem manchar o nome do bom noivo, esperando o dia da sua volta. Ok, nós em outras partidas, irmãos, nós santos que noivamos com Cristo, estamos naquele processo que nós poderíamos chamar de namoro, certo? Então aqui já tem um pequeno princípio. O divórcio começa no namoro. Por quê? No namoro, eu trabalhei num lugar que uma das funcionárias era advogada de família. E ela falou que na carreira dela de advogada, ela fez mais de 2.000 divórcios. Ok? Ela pleiteava um lado, o outro trabalhou nisso. E ela diz o seguinte, uma pessoa não com um cristianismo praticante. E ela disse o seguinte, olha, todo divórcio começa no namoro. Por melhor ator que seja o noivo, por melhor ator que seja a noiva, eles dão indícios, dão características de qual é a sua verdadeira personalidade. Então, por exemplo, no noivado dá para ver. Se o cara é trabalhador ou não, se ele respeita a família ou não, se ele é duas caras ou não, se ele fala uma coisa e não cumpre, se ele gosta de contar mentiras. No namoro dá para perceber se a moça é dedicada ou não, se ela se gasta muito além do que pode ou não, se respeita seus pais ou não, se é zelosa, prudente ou não, se é duas caras ou não. Por que eu estou falando isso aqui?
Porque um dos princípios lá na frente que nós vamos falar, e eu não vou falar agora sobre submissão, primeiro vem as obrigações do homem, é a mulher decidir seguir a missão que o homem propôs. E essa missão não é declarada no momento que se casa. O projeto de vida do homem não é declarado no dia que ele casa. O projeto de vida do homem direito é declarado no dia que começa a namorar. Eu tenho essa e essa pretensão, a minha vida vai seguir por esse rumo, se o Senhor não mudar. E aí a mulher vai vendo quais são as missões que vão sendo propostas e vai decidir se quer ou não viver sob essa missão. Daí a gente já começa muita coisa, porque as pessoas acreditam o seguinte, vamos lá, um erro de todo noivado, para nós irmos para o casamento, um erro de todo casamento, o homem olha para a mulher e diz assim, ela nunca vai mudar. No namoro, ela olha para essa menina nunca vai mudar. Ela vai continuar com o mesmo corpo, ela vai continuar com o mesmo humor do namoro, ela vai continuar com o mesmo jeito, ela vai continuar, ela não vai mudar nunca. E aí o tempo passa e quando vai morar entre quatro paredes, vê que é completamente diferente. Há mudanças biológicas, mudanças psicológicas, mudanças emocionais, mudanças sociais, há mudança. E aí o homem se frustra. Por outro lado, a mulher se engana que diz assim, depois que eu casar, eu mudo ele. Depois que eu casar, eu mudo ele. Hoje ele não é trabalhador, hoje ele não me respeita, mas quando eu casar, eu mudo ele, eu vou botar ele no meu jeito. E aí o que acontece? Frustração de novo, porque ninguém consegue mudar ninguém. As pessoas mudam a si mesmo porque querem. Isso funciona com o nosso relacionamento com Cristo. Cristo nos deu o Espírito Santo, mas é nós que decidimos se nós vamos mudar em amor a Cristo ou não. Se vamos demonstrar gratidão em amor a Cristo ou não. Então, daí você já mata um monte de problemas no noivado, no namoro. Então, essas são as pensões. O homem tem que deixar bem claro no namoro quais são os seus projetos e missões. E a mulher tem que ver se quer viver sobre essa missão ou não. Viver sobre essa obra ou não. Porque senão, para não ter conflitos no casamento. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão aqui no Face, vão dizendo um amém. Os irmãos que estão aqui no Instagram, pode mandar dúvidas. Então vamos lá. Ok. Uma coisa que eu comecei a falar, eu estava falando com a minha esposa agora há pouco, é que por causa de maus testemunhos, por causa de más explicações da palavra, fundamentos profundos e perfeitos da palavra de Deus caem em descrédito. Fundamentos profundos e perfeitos da palavra de Deus caem em descrédito. E aí, que na hora que a gente tinha que falar de submissão, por causa de tantas coisas errôneas, a palavra cria uma repulsão em todo mundo. Cria uma repulsão em todo mundo, em homem, em mulher. Nas novelas, normalmente, ela vem com um tom de deboche, né? E aí nós vamos falar sobre isso. Mas primeiro, a missão do homem, ok? Irmãos, o homem no relacionamento. O homem no relacionamento. Efésios capítulo 5, 22 até 33, conta-se ao total 11 versículos. 11 versículos. 11 versículos. Um versículo fala sobre os dois, que é o 33. Um versículo fala sobre Jesus e a igreja, que é o 32. E do versículo 25 até o versículo 31, fala sobre os homens. Então são 6 versículos falando sobre a missão dos homens. Do versículo 22 até o 24, fala sobre a missão das mulheres. Então, o jogo é o seguinte: são 3 versículos de missão para as mulheres e 6 versículos de missão para os homens. Tá, entendi. Então, num relacionamento, por incrível que pareça,
O trabalho do homem é 2 vezes maior que o trabalho da mulher. Queiram as irmãs aceitarem ou não, queiram o feminismo aceitar ou não, queira a sociedade dizer ou não, o relacionamento bíblico saudável, o homem tem mais obrigações. Não acontece assim na verdade, porque agora, e aqui no Instagram tem 3 irmãs assistindo o estudo. No Facebook eu acho que é uma irmã também, que é minha tia. Se tiver um homem assistindo com as irmãs, diz um amém aí. Por quê? Normalmente o jogo é invertido, porque como o diabo distorce tudo, os homens acabam se omitindo dessa preocupação com o lar. E a mulher acaba se preocupando em manter o relacionamento mais saudável. Infelizmente, no coração deturpado, é assim. Mas vamos lá. Quais são as obrigações dos homens? 25. Nós vamos ler alguns versículos aqui, irmãos. Versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo entregou por elas, para santificar, purificá-la com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem sujeira, sem ruga, nem coisa semelhante, santa e irrepreensível. Assim devem os homens amar sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém fez mal à sua própria carne, antes alimenta e a sustenta como o Senhor a igreja. Por isso somos membros de Cristo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Glória a Jesus. Colossenses, irmãos, vamos para Colossenses. Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Na verdade, versículo 19. Depois nós vamos voltar nesse texto aqui. Colossenses, capítulo 3, versículo 19. Maridos, amai cada um a vossa mulher, e não a trateis de maneira áspera, de maneira ríspida, de maneira bruta, ok? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vou voltar aqui, Apocalipse. Glória a Deus, irmãos. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. 3:7. O que diz? Igualmente, vós maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejais impedidas as vossas orações. Para fechar, irmãos, existem vários textos, mas vamos lá. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. Eclesiastes 9, 9. Quem está acompanhando aí, irmãos, diz um amém, digita um amém no Facebook, no Instagram. Se nós estivéssemos no culto, eu ia perguntar presencialmente para os irmãos, mas não está. Então, diz um amém aí, em nome de Jesus, só para ajudar o pregador. Homem, desfrutai a vida com a mulher que ama, todos os dias da vossa vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da sua vaidade, porque essa é uma recompensa nesta vida e do seu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Aleluia. Então vamos lá, irmãos. O papel do homem na sua missão como família. Primeira coisa, Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, Deus deixou bem claro que uma mulher é um presente devido à vida sofrida e trabalhosa de um homem. Provérbios diz o seguinte, que os bens e as heranças vêm do Senhor, mas a mulher vem dos pais, mas a mulher provém do Senhor. Então, a primeira concepção é que o homem, por mais inteligente, talentoso, bonito, de família rica, com dinheiro, estudado,
com roupa de grife, por melhor que ele seja de lábia, a esposa dele é um grande presente de Deus para a vida dele. Um grande presente de Deus para a vida dele. Na verdade, o maior presente de Deus para a vida dele depois da salvação é a sua esposa. É a sua esposa. Deus, como eu queria, Senhor, que muita gente estivesse ouvindo isso. Espero que as pessoas escutem depois. De tal maneira, irmãs, que isso reverte para vocês. Se você não é tratada no seu relacionamento como um presente de Deus, se atitudes e palavras não demonstram que é um presente de Deus, você deve pular fora. Você não deve baixar a régua que o Espírito de Deus colocou. E eu digo pular fora, nós estamos falando de namoro. Para casamento as regras serão outras, ok? Não devemos baixar a régua que Deus colocou. Então o homem deve lembrar que a sua mulher é um presente de Deus. Segunda coisa, um homem tem que estar disposto a sacrificar tudo para atender às necessidades da sua esposa. O homem tem que sempre olhar para Cristo e cumprir o que Cristo cumpriu. Aqui há uma grande diferença. Tem que abrir um parêntese gigantesco. O papel do homem é atender às necessidades da sua esposa. Hoje, na nossa era tão conturbada, tão bagunçada, as pessoas começaram a confundir necessidades com luxos, ok? Deixa eu falar uma coisa. Se o dinheiro permitir, se o tempo permitir, se as condições sociais de saúde permitir, claro que o homem deve cuidar dos desejos da sua esposa, fazer muito além da necessidade. Sim, deve. Mas as expectativas têm que ser alinhadas com o que a palavra diz. Eu vejo casais que se destroem. Final de semana agora nós estávamos conversando sobre um casal que a gente conhece de outro lugar, que se destrói para manter uma vida de luxo e não atende às necessidades. Jesus atendeu todas as necessidades da igreja. A igreja precisava ser salva, a igreja precisava ser protegida, a igreja precisava de uma esperança e a igreja precisava ser ouvida. Vamos lá? Jesus nos salvou do pecado. O Senhor nos protege das garras do inimigo. O Senhor ouve as nossas orações e o Senhor cuida das nossas necessidades. Num relacionamento, os homens têm que fazer o mesmo papel que Cristo fez, amando as suas esposas, salvando elas de uma vida sem propósito, salvando elas de uma vida sem clareza, ok? Quantas pessoas, gente, tem um casal, um amigo nosso, que a moça vivia sem expectativa nenhuma, o lar destruído, sem expectativa de família, e encontrou uma pessoa de Deus, de verdade, assim, e hoje pode falar sobre relacionamento muito melhor que qualquer um que eu conheço, porque encontrou em Cristo e no irmão a necessidade. O homem deve ouvir a sua esposa. O homem deve proteger ela de más influências. E não é aquela questão de dominação, mas existem relacionamentos tóxicos, existem lugares tóxicos, existem informações tóxicas, e o homem deve guardar a sua esposa e prover a necessidade. Não existe relacionamento feliz em que as pessoas saem para lanchar todo final de semana com as contas de luz atrasadas. Não existe relacionamento feliz o cara que compra roupas caríssimas para sua companheira, sabendo que não tem comida na segunda-feira. Então, é papel do homem deixar todo o seu orgulho, é papel do homem deixar toda a sua vaidade, é papel do homem deixar tudo que lhe parece ser confortável para atender às necessidades da sua esposa. Ok? Outra coisa, o que é papel do homem? Se a gente perguntar, quem procurou o perdão? A gente procurou o perdão
ou Jesus procurou nos perdoar? A gente procurou o perdão ou Jesus procurou perdoar-nos? E aí a resposta é bem simples. Jesus procurou nos perdoar. Ele foi ao nosso encontro com o perdão. E quando ele foi ao nosso encontro com o perdão, nós recebemos dele o perdão, aceitamos o perdão. E por difícil que pareça, por mais que o velho Adão habite em nós, tenta dizer que não, é papel do homem sempre dar as condições de paz para o relacionamento. É papel do homem procurar e tentar manter a paz no relacionamento. Às vezes é por culpa do homem que vai ter discussão. Às vezes é por culpa da mulher que vai ter discussão. Às vezes ninguém sabe a culpa de ninguém que vai ter discussão. O capeta tenta, sei lá, ok? Vai ter discussão. E nessa hora, depois que o sangue esfriar, é missão dos dois, na verdade. Mas a missão, quando eu digo que é missão do homem, deixa eu dar um parênteses aqui para explicar, porque senão as irmãs vão ouvir e falar assim, eu vou esperar ele vir pedir perdão. Eu xinguei ele, mas ele me pirraça. Então, não. Irmãos, quando eu digo que é papel do homem, que o homem tem que ser responsável de que ele tem que manter a paz no seu lar. Tem que abrir comunicação de diálogo para que o lar seja edificado. O lar seja edificado. Então, o homem tem que se sacrificar como Cristo se sacrificou. O homem tem que manter sempre os caminhos de perdão dentro da sua casa. O homem não pode falar asperamente a sua esposa. E aqui abre um parêntese bem grande. Tem um parêntese bem grande. Existem pessoas, irmãos, que não conseguem se referir ao seu companheiro e à sua companheira sem colocar um adjetivo pejorativo, ok? Aquela gorda, aquela sonsa, aquela besta, aquela idiota, aquela preguiçosa, aquela... Quando a Bíblia fala asperamente, não é você deixar de falar a verdade. Porque, irmãos, eu aprendi, graças a Deus pelo meu pai, seu Edivaldo, acho que se meu pai tivesse estudado um pouquinho, dava para ser doutor em muita coisa. Seu Edivaldo me ensinou uma coisa que, no início de um relacionamento, por causa de Eva, segundo palavras dele, vai sempre testar os padrões que Adão propõe. Por causa de Eva, as mulheres vão sempre testar os padrões que Adão propôs. Então, Adão propôs não comer o fruto da vida lá, do conhecimento, e Eva propôs testar esse padrão. É por isso que, para mim, Adão e Eva estavam lá. Isso é um debate teológico muito longo. Adão e Eva estavam lá e Adão não interviu. Então, irmãos, há momentos que o homem, como a mulher, nós vamos chegar lá também, vai ter que intervir e dizer coisas desagradáveis aos olhos da esposa. Tipo assim, isso não vai acontecer aqui dentro de casa. Por conta disso. Tal coisa não vai funcionar aqui. Por conta disso. Nessa hora que entra o papel da mulher, mas vamos falar isso depois. Porque Deus constituiu o homem como cabeça, como sacerdote, como profeta da casa. E tudo isso deve ser levado em consideração. A casa desanda quando o homem não coloca ordem. Existem lares muito estruturados, existem mulheres que cuidam do lar, mesmo com um homem lá abanando, não fazendo nada. Existem, glória a Deus por essas mulheres. Existem mães solteiras que fazem um papel muito melhor que um casal. Existe, isso é fato, mas nós estamos falando do padrão bíblico, o padrão Cristo para a igreja. Cristo não fala asperamente à noiva, Cristo não usa adjetivos pejorativos para a noiva, mas Cristo não deixa de dizer a verdade à noiva. Furtar a verdade para alguém não é amor, é ganância, é interesse. Eu não vou falar porque senão vai ficar ruim e não sei o que lá, eu vou deixar de aproveitar de alguma coisa. Isso não é o padrão bíblico, ok? Então, falar a verdade no melhor momento e da melhor maneira. Falar a verdade no melhor momento, da melhor maneira. Existem várias maneiras de falar. Coisas que não te agradam, coisas que não caiu bem, tratou alguém de uma maneira errada, ou foi tratado de uma maneira equivocada. Isso deve ser conversado. O segredo, como todo mundo já falou, existem dezenas de livros, é
a conversa. É o diálogo. Última coisa sobre o papel do homem para nós passar para o papel da mulher. Sobre o homem, irmão, vamos lá. Se você não perdoar, homem e mulher, se você não perdoar, Deus não ouve suas orações. Se você não se arrepender do seu pecado e decidir abandonar seu pecado, Deus não ouve suas orações. Se você não entregar sua vida para Jesus, Deus não ouve sua oração. Esses três critérios são critérios que são indiferentes de gênero. São indiferentes de gênero. Homem e mulher. Não perdoa, Deus não ouve oração. Homem e mulher. Não abandona o pecado. E eu digo, quando abandonar o pecado, irmãos, é a luta. Porque tem pecado que vai perseguir a gente, infelizmente, é o trem ruim, até a volta de Cristo. Você teve a oportunidade, não se decide por Cristo, não há oração que seja ouvida. Todos esses três, se você é homem, menino, criança, idoso, se você tem bacharel em teologia, se você é pastor de igreja grande, se você é porteiro, se você canta, dependente. Agora, existe uma quarta limitação da oração, que só resta para os homens. Só para nós, Moisés, só para nós, Moisés. Os irmãos que não, só para os homens. O que tem? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente, vós, maridos, vivei com elas com entendimento, sabedoria, honrando sua mulher, porque ela é o vaso mais frágil. E como sendo elas herdeiras convosco da graça, para que não sejais impedidos a vossa oração. Se o homem não cuida da sua mulher, se o homem não honra a sua mulher, se o homem não age em entendimento com sua ex-mulher, as orações dele não são ouvidas. Pode jejuar o que for, pode fazer voto do jeito que for, pode o que for, não existe oração ouvida. Aí eu te pergunto, irmãs, irmãs principalmente, você vai querer casar com uma pessoa que as orações deles não serão ouvidas em momento algum. Em nome de Jesus, pula fora. Amém? Esses são os papéis dos homens. Os homens têm que fazer igual a Cristo. Eu fico muito abismado, sabe, irmãos, com algumas situações que a gente admite. Pessoa, homem, pai de família, escolhendo serviço com a mulher passando necessidade. Pai de família, tendo que ir a alguns lugares só para estar na high society, ou no seu círculo de amigos, onde sua esposa é desprezada, né? Eu acho que isso é humilhante. Então, o homem deve se sacrificar pela mulher. E qual que é o papel da mulher? Em Efésios capítulo 5, versículo 33, dá um resumo do papel do homem e um resumo do papel da mulher. Ok? Vamos lá? Efésios 5, 33. Assim, 5:33, Efésios 5:33. Assim também vós, cada um em particular, homens, amem sua esposa, como a si mesmo a mulher respeite o seu marido. Ok? Vamos lá então. O papel de um homem, todo dia o homem tem que acordar e falar assim: eu preciso amar minha esposa. Eu preciso amar minha esposa. Não um amor relacional, o amor sexual. Não o amor da paixão, o amor bíblico, 1 Coríntios, porque os homens são programados para respeitar as mulheres. Irmãos, esse negócio de cultura de estupro não existe não, gente, para com isso. Os homens são programados para respeitar as mulheres, ok? Você pode ver. Gente, eu já estudei em sala que só tinha um homem. O nível da conversa era o mais baixo possível até a hora que apareceu uma mulher. Tinha aqueles que eram mais para frente, o galanteio, mas a conversa mudava o nível automaticamente, porque há um respeito pelas mulheres. Quando a sociedade anda de mal a pior, a gente vai ver que as mulheres nem se respeitam, se valorizam. Mas vamos lá. O papel do homem é lutar todo dia para amar sua esposa. Então, o homem não gosta de lavar louça, vai lavar louça porque ama sua esposa.
O homem não gosta de guardar as coisas, os trem fica tudo largado aí. Guarda por amor à sua esposa. Por amor à esposa, guarda por amor à esposa. Eu não gosto da sogra, respeita por amor à esposa. Tudo por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. Dificilmente, irmãos, presta atenção, uma coisa triste. Dificilmente um homem vai jogar na cara o que gasta com a sua esposa. Dificilmente. Padrão de homem real. Agora, é muito mais fácil a mulher jogar na cara tudo que fez pelo esposo. Muito mais fácil. Muito mais socialmente aceito. Por outro lado, as mulheres acordam todo dia pensando: eu preciso respeitar o meu esposo. Eu preciso respeitar o meu esposo. As mulheres assim prontas para amar. Tem hora que a gente olha assim e fala: gente, como é que essa menina fica com esse cara, bicho? Nossa, Deus, como é que eles estão juntos, meu Pai da glória? Olha, ai, meu amor, meu docinho. Só que o respeito é uma coisa que, por causa de Adão e Eva, é mais difícil para as mulheres. Ok? E é por isso que quando a gente chega no tema submissão, a coisa já engrossa. Como diz um pastor, as irmãs já ficam endemoniadas quando fala o termo submissão. Vamos lá. O que é o termo submissão na Bíblia? Submissão não é escravidão. Submissão é um dispositivo de proteção para o relacionamento. Presta atenção. Vou explicar para os irmãos. Vamos lá. 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Aí, irmãos, eu posso ser precipitado. Você é um pastor novo, você não conhece as coisas, mas dificilmente na minha vida eu conheci uma mulher que fosse submissa ao Senhor e fosse insubmissa ao seu esposo. E eu vou explicar com clareza o que é a submissão bíblica. Ok? Dificilmente. Normalmente, um relacionamento de uma esposa que não segue a missão do seu esposo, ela não conhece o Senhor. Pode cantar, profetizar, pode dirigir igreja, e eu conheço um monte, mas não conhece o Senhor. Não conhece o Senhor. Vamos lá. Porque o vosso marido é o cabeça do lar, como Cristo é o cabeça da igreja. De sorte, assim como a igreja se sujeita a Cristo, assim também as mulheres se sujeitam ao seu esposo. Deixa eu falar para você. Quando um relacionamento é harmônico, perfeito, quase não há para se notar quem manda, quem obedece, quem se põe como cabeça, quem se põe como submisso. É impossível notar. E esse é o padrão que Cristo quer. Que sejamos os dois uma só carne, de tal maneira que não precise ter essa articulação para saber quem manda ou quem manda não. Quem dá a última palavra, vamos dizer assim. Irmão, vocês estão vendo que isso aqui pode ser recortado, né? Olha como é que é as coisas, pode recortar. Eu estou falando 45 minutos. Pode recortar isso aqui, tirar 30 segundos e distorcer toda a ideia da mensagem. Mas vamos lá. Esse é o padrão de Cristo. Ok? Que sejam tal um com o outro, que seja desnecessário falar sobre submissão, sobre liderança. Os projetos se encaixam sem omissão da verdade. Mas há momentos que as engrenagens não se encaixam. Que a afinação da voz é diferente do instrumento e precisa de uma regulagem. Nesta hora, vale o seguinte compromisso. Vamos lá. Os dois querem viajar. Bem, vou pegar um exemplo mais aleatório aqui. Os dois querem viajar. A mulher quer viajar para o sul do Brasil e o homem quer viajar para Mirabela, comer uma carne de sol. Ok? O homem faz toda a conta. A administração financeira não precisa estar na mão do homem somente não, viu? Isso pode ser conversado. Outro dia nós falamos sobre dinheiro. Mas vamos lá.
O homem faz todas as contas, sabe do desejo da esposa de viajar, e aí chega na hora de dizer, olha, nós vamos para Mirabela. Mas eu quero ir para o sul de Minas, eu quero ir para o sul do Brasil. Deixa eu falar com você, o homem reconhece o desejo da esposa. O homem sabe da vontade que ela tem, mas as condições financeiras, as condições sociais, os dias, os tempos, só permitem ir para Mirabela. E aí o que acontece? Nessa hora, não vale fechar a cara, não vale amaldiçoar o cara de preguiçoso, não vale falar que o pai dela tinha dinheiro para poder fazer, não vale, nesta hora que vale. Funciona mais ou menos assim, em momentos de discordância, o homem se comporta como Cristo, decide pensando o melhor para sua esposa, e a sua esposa aceita a decisão confiando que o homem está escolhendo o melhor, depois de conversa, depois de diálogo, todo mundo apresentar os fatos. E aí não vale, e aí é na hora do respeito, não vale depois que a decisão foi tomada, falar assim, porque se tivesse feito do meu jeito, porque se não tivesse feito isso, porque se eu tivesse namorado fulano de tal. É muito fácil para uma mulher longe de Cristo dizer uma coisa dessa. Hoje em dia os homens estão muito frouxos, mas é mais difícil. Então, irmãos, submissão é o seguinte, submissão não é um tratado da escravidão. A mulher não deve abrir mão dos seus princípios cristãos. A mulher não deve obedecer um homem em nada que prejudique sua comunhão com Cristo, a sua integridade. A mulher não deve aceitar de maneira nenhuma algo que degrina a sua estrutura física ou psicológica. Mas há momentos de discordância, e há momentos de discordância, como o conjunto é feito de dois, precisa de um voto majoritário. Irmãos, não existe mulher insubmissa do lado de um homem que se sacrifica. E não existe um homem que não se sacrifica do lado de uma mulher que se submeta. Submeter não é agressão física, não é privar a mulher de suas vontades, não é nos momentos de decisão alguém chegar no consenso. Hoje em dia, com tantas coisas, as pessoas enchem, e as pessoas pensam, eu vou casar, mas quem vai mandar sou eu. Eu vou casar, mas só vai ser tudo do meu jeito. E aí a pessoa não entende, tanto o homem quanto a mulher não entende que ela não quer um relacionamento. Ele quer alguém para ele gastar seus hormônios, gastar sua energia, dizer que tem um status social. Porque relacionamento é desprendimento. Por isso que o namoro é tão interessante. Porque na hora que você casa e diz sim para aquele camarada, diz sim para aquela camarada, diz sim, você está dizendo assim, eu aceito a missão que você está propondo para a nossa vida. Eu aceito o guia que você vai dar para nós. Eu tenho muito claro minhas missões, minhas obrigações. Disse vários nãos para minha esposa ao longo desses quase 8 anos de casado. Mas muitas das coisas que eu fui fazer, eu deixei de fazer porque ela falou. Porque eu considerei que a ideia dela era melhor que a minha. Aleluia. Aleluia. Algumas, né? A gente vai. Um dia um fica com bico, outro fica com bico, depois perdoa e vai embora. Mas assim, irmãos, essa é a ideia de submissão. Existem pessoas, irmãos, e eu falo mulheres, que têm um prazer tão grande de denegrir o seu companheiro em público, para a família, denegrir. Eu acho assim, voltando ao que meu pai disse, meu pai falou assim, olha, você nunca abre a boca para falar mal da sua esposa em lugar nenhum. E a esposa nunca abre a boca para falar mal do seu esposo em lugar nenhum. Eu não digo quando estiver passando por problemas. Boa noite, Daniel. Que precisa de ajuda, procura alguém. O pai, a mãe é muito bom procurar ajuda. O pastor, o psicólogo. Não estou falando procurar ajuda, não. Tem pessoas que abrem para falar. Porque a partir do momento que você abre a boca para, em qualquer hipótese, falar mal do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, você está falando assim, olha, eu estou abrindo a concorrência. O dia que você reclamar da sua esposa pro seu colega de serviço, talvez ele esteja interessado em ficar com ela. O dia que você falar mal de sua esposa para uma colega de serviço, talvez você está dando uma ideia para ver se fica com ela. E assim é as mulheres. O dia que você falar mal do seu esposo para uma colega de serviço, talvez
ela esteja interessada em ficar com o seu esposo. E um dia que você falar mal do seu colega de serviço, talvez você esteja dizendo, lá em casa tá ruim, talvez nós dois, né? Vamos lá. Outra questão sobre as mulheres, capítulo 18. Vós, mulheres, seja submissa ao próprio marido, como convém ao Senhor. Como convém ao Senhor. Se meu marido está fazendo algo que o Senhor não permite, detalhe, vamos lá. Esse negócio do meu marido fazendo algo que o Senhor não permite é em relação a mim. Em relação a mim, não, em relação à mulher. Deixa eu explicar aqui, porque tem pessoas, gente, eu já vi, gente, o pessoal tem uns clientes muito doidos, bicho, uns clientes muito doidos. Meu marido desviou. Ele não está obedecendo o Senhor, também não tem que concordar com ele mais não tem que concordar com nada dele não. O cara é trabalhador, honesto, põe tudo dentro de casa, mas o sujeito caiu na fé. Eu estou falando em relação, a partir do momento que começaram a haver abusos de você e de seus filhos, a partir do momento que houver traição, a partir do momento que houver espancamento, a partir do momento que houver a primeira vez, que eu já ensino para minha filha desde cedo, que um homem levantar a mão para ela, acabou. Então, a partir do momento que houver isso, acabou. Agora, em outras questões, todos somos pecadores. Tem pessoas que gostam de gravar isso, né? Gostam de gravar isso. Mas é porque você não tá. Porque você, isso não funciona. E a última parte, irmãos, sobre as mulheres. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Vós, mulheres, para as descrentes, sejam submissas aos vossos maridos, para que também de alguns que delas não obedecem à palavra, pelo procedimento da sua palavra, sejam ganhos pela palavra, observando a vossa conduta honesta e respeitosa. A beleza das mulheres não seja enfeite exterior, como no frisado dos cabelos ou no uso de joias, mas a beleza interior, no incorruptível traje de espírito, manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Pois assim adornaram as mulheres do Antigo Testamento, que esperavam em Deus, sendo respeitosas a seus maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor, pois sois filhas dela, fazendo o bem. Gente, não existe nada que tire a moral de um homem, que é a falta de respeito de sua mulher. Não existe nada que denigra a saúde psicológica de uma mulher do que a falta de respeito de um homem. Então, elogie, incentive, motive um ao outro para que vá-se bem em todas as coisas. O respeito é fundamental. Começa com brincadeirinhas desagradáveis e depois passa de padrões aceitáveis, trazendo destruição. Vamos concluir, irmãos. Quem é que tem a maior missão? O homem deve cortar sua própria carne. O homem deve fazer de tudo para atender às necessidades de sua mulher. O homem deve ter a sua esposa, sua companheira, como um presente de Deus. O homem deve ser igual a Jesus no seu lar. E a mulher deve viver debaixo da missão que ela aceitou no casamento. Eu já falei aqui rapidamente quais são as questões que levam ao rompimento de um casamento. Mas se você se comprometeu, namoro é feito para ser desfeito. Noivado é feito para ser desfeito. Casamento é feito para não ser desfeito. Então, se por acaso na sua lida a sua companheira demonstra que não vai querer seguir a missão que você propôs, se do lado na sua lida seu companheiro propôs uma missão muito tenebrosa, muito esquisita, pula fora. E se você está num casamento precisando de ajuda, procure, a gente está aqui para orar, para conversar junto. E não desista caso haja violência e abuso. Amém, irmãos? Amém? Há alguma dúvida, irmãos, aqui para a gente poder orar? Esse assunto é a vida toda. Se a gente parasse um ano para pregar sobre família, domingo, terça e quinta, todo domingo, terça e quinta e domingo tinha algo diferente para falar. É por isso que todo cristão tem que estar baseado na Bíblia, com os ouvidos atentos ao Espírito Santo e debaixo de oração, porque existem detalhes da vida que só os dois e Jesus vão conseguir resolver.
Amém? Os irmãos que estão aqui têm alguma dúvida? Nicole, a Carol, a Alessandra, quer falar alguma coisa? Alguém quer entrar aqui e compartilhar algo? Amor? Amém? Em nome de Jesus. Dúvidas para falar? Nada? Ninguém falar aqui no Facebook? Amém, irmãos? Amém? Respeitemos. Amemos. E outra coisa, eu nunca vi dois crentes de verdade ter problema no casamento. Eu falo problemas permanentes. Nunca vi mesmo. Dois crentes de verdade, não vi não. Um dia eu conversando com o Samuel, que foi um dos incentivadores para a gente falar sobre família, eu disse, normalmente, tirando os casos extremos, dá problema porque nenhum dos dois está querendo ser igual a Jesus Cristo. Porque um pedido de um perdão e um te perdoo, uma oração resolve. Então quando você vê, mas você vai pro seco, fala assim, um dos dois deixou a cruz pelo caminho aí, volta lá, pega a cruz, pede perdão e recomeça novamente. Amém? Os irmãos que participaram, tiver dúvida, manda no privado, no direct, no message, e nós vamos juntos adorando ao Senhor. Vamos orar em nome de Jesus? Orarmos. Para você, Carol, você quer só introdução. O seu curso é 4 meses. Tem muita coisa para falar com você e com o Kelzinho. É muita coisa. Nicole, eu não sei, não desenrola, né? Não desenrola aí. A Alessandra não está jejuando. Essas coisas aí para dizer. Oremos, irmãos, em nome de Jesus. Pai eterno, Senhor, muitos são os ataques, meu Pai amado, contra a família, Jesus. Muitos são os ataques contra os pais, contra os filhos, contra o esposo, contra a esposa. Muitos são os ataques, Senhor. Meu Pai, distorções terríveis da Tua palavra, por líderes, Senhor, por cristãos, que colocaram na lama, Pai, essa instituição tão maravilhosa. Meu Deus, me dá sabedoria para me sacrificar como o Senhor sacrificou. Dá sabedoria a cada homem, Jesus, para se sacrificar como o Senhor sacrificou. Dá sabedoria às mulheres, meu Pai, para seguirem a missão, Senhor, como Sara seguiu, Senhor Jesus. Que no lar não haja violência, que no lar não haja ofensa, que no lar não haja, meu Pai amado, Senhor, palavras que machucam, Senhor, mas a Tua santa verdade, Teu Espírito. Abençoa aqueles que não casaram, para decidirem segundo a Tua palavra, segundo o Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, é que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor. Amém. E glória a Deus. Se os irmãos gostaram, depois nós vamos fazer nem que for no Meet, para vocês participar, para os irmãos e as irmãs, como escolher um companheiro e uma companheira. Dica, né? Pegar uma dica santa aí, aleluia, para ver se facilita a vida de quem ainda não está se relacionando e abre os olhos para quem estiver se relacionando de maneira errada. Nós depois vamos fazer um negócio desse aí, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus. 10 horas da noite tem reflexão, todo dia de manhã à noite. Quinta-feira tem um culto poderoso com a nossa irmã Carol, aleluia. Deus abençoe todos em nome de Jesus.